a situação de muitos. O Paulo falou que tem pessoas que recebem R$40 por mês. Mas eu posso provar a vocês que tem pessoas viúvas que não recebem nada. R$0 por mês. Porque o marido já era mais antigo, se aposentou. O marido foi um dos comandantes mais antigos da Vale. É o pai do presidente da TAP. O presidente da TAP, a mãe dele, viúva do comandante Pinto, recebe nada do aéreo, nem os R$40 que falaram aí, por causa dessa situação da isonomia, desse cálculo autorial que fizeram aí. Primeiro eu comecei defendendo o interesse dos nossos associados, com referência àquilo que nós estávamos recebendo do aéreo e o capital que a gente tem lá aplicado. Primeiro, iniciei defendendo isso. Depois disso, procurei tornar a APROS conhecida em Brasília. E fomos ao Congresso, falamos com deputados, falamos com líderes dos deputados, dos partidos, falamos com líderes do Senado e buscamos outras informações e outras searas que eu prefiro não comentar. Mas o que importa para mim foi a compreensão que eu passei a ter sobre o problema. Primeiro, quando a gente está de um lado só, a gente tem uma visão, que é a visão, primeiro, que é aquela que a gente quer ter, né? A segunda é aquela que de repente a gente começa a perceber. Começa a perceber e começa a pensar e começa a repensar. Com relação a isso, eu hoje penso da forma como eu traduzi ontem na Rádio MEC. A forma como eu penso hoje é a seguinte: na verdade, nós vareguianos, sempre orgulhosos pela nossa empresa, nunca nos retivemos em pensar como é que ela efetivamente estava. Coisa que supostamente era séria, e se fosse feito com gente séria, que agora a gente vê que o governo não é, nós teríamos uma continuidade da nossa vida depois do trabalho, e como eu digo lá, a gente não se aposenta do trabalho para se aposentar da vida, a gente se aposenta do trabalho para continuar vivendo e sendo até útil para a sociedade. E nós, nesse país atualmente, a gente vive num conflito muito grande com a verdade, cada um quer ter a sua verdade. Tanto que tem uma coisa aqui que me acompanha, que eu gosto sempre de ter, que é um pensamento de um escritor austríaco chamado Robert Musil. Ele fala aqui, por exemplo, sobre a verdade. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse texto. Ele diz assim: não há nenhum pensamento importante que a burrice não saiba usar. Ela é móvel para todos os lados e pode vestir todos os trajes da verdade. A verdade, porém, tem apenas um vestido de cada vez e um só caminho, e está sempre em desvantagem. Qual é a verdade que está em desvantagem? Aquelas que nós pagamos para ter uma aposentadoria. E, entre outras coisas, o que todo mundo sofre todos os dias nesse país, que é a insegurança jurídica. Ou seja, existe lei para tudo, existe tribunal para tudo, principalmente existem salários e vantagens para magistrados, para tribunais, para políticos, para autoridades, mas não existe vantagem nenhuma para quem paga. E nem era para ter vantagem. Vantagem é uma ideia do tempo da lei de Gerson, que era levar vantagem em tudo. Nós somos um país que nós não estamos acostumados com a rotina institucional, em que você tem direito e tem deveres e ponto final. Vai iluminar as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, eu me fantasiei de novo de mecânico de voo. Fiz essas faixas aqui, esses cartazes, né, para que alguém dê visibilidade a esse movimento. Nós precisamos mesmo de união, né? Não é só porque eu moro na ilha que eu vim aqui, não. Eu já fui em vários movimentos. Então, nós necessitamos de união. Chega de ficar brigando, né, brigar em blog, brigar nisso, naquilo. Nós precisamos nos unir para conseguir o nosso objetivo, que é a nossa tranquilidade.